Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então voltamos para mais a continuação de mais uma aula. A última aula que vocês vieram assistir foi a videoaula sobre o sistema reprodutor masculino e feminino, né? Então agora eu vou dar sequência falando um pouquinho sobre o desenvolvimento embrionário e métodos contraceptivos. Tá bom? Então, vamos continuando com os slides. Agora eu trago para vocês, vamos só recapitular um pouquinho, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as células gaméticas, tanto a feminina como a masculina, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre o óvulo. O óvulo, então, é uma célula gamética, a célula gamética feminina, ela vai ser produzida nos ovários em vários processos, né, que vão ocorrendo durante toda a vida da mulher, tá? Primeiro, vamos falar o quê? Sobre essa célula. Então, ela é uma célula oval, é imóvel, então ela vai ser, por mais que ela faça todo o processo, né, da liberação na ovulação, mas quem faz a movimentação dessa célula gamética é a própria tuba uterina, tá? Ela vai ser produzida nos ovários, nunca nos dois ovários. Então, a mulher vai ter um ovário direito e um esquerdo. Em um mês ocorre a ovulação de um ovário, libera esse ovócito, tá? E do outro mês, a liberação de outro ovócito, mas aí do outro ovário. Tá? Então, nunca os dois. Pode ocorrer, sim, pode ocorrer, tá? Lembre-se que na biologia, nos processos do nosso corpo, sempre há exceção. Mas, na maioria das vezes, libera-se um óvulo, um ovócito de um ovário e no outro mês de outro, tá bom? Além disso, pessoal, é importante nós falarmos em relação à parte biológica, a parte gamética, tá? Então, se eu sei que esse óvulo é uma célula gamética feminina, eu sei que uma célula gamética é uma célula sexual que ela contém metade do material genético. Por isso que a gente chama de haploide, porque ela leva metade da carga genética de um indivíduo. No nosso caso, a célula humana, então, nós temos 46 cromossomos, tá? Uma célula do nosso corpo, uma célula somática. Já essa célula gamética, se ela leva metade, ela porta metade, é porque então ela contém 23 pares. Um gameta, desculpa, ela vai conter apenas 23 cromossomos, tá? Para ser emparelhado, ou seja, no momento da fecundação, que vai ocorrer a união, eu preciso ter 23 cromossomos que vêm desse ovócito e mais 23 cromossomos que vêm de um espermatozoide. Quando eu junto ele, novamente eu tenho a formação de 46 cromossomos, aí sim 23 pares, tá? Que é o que condiz com a formação de uma célula humana, ok? Então, em resumo, pessoal, cada ser humano, ele pode, na espécie humana, pode ter dois gametas. Tá? Um vai ser ou a célula sexual feminina, tá? O ovócito, ou vai ser um espermatozoide quando for a célula sexual masculina, tá? Esses gametas, eles possuem metade do cromossomo de um indivíduo normal. Por quê? Porque quando ocorrer a fertilização, um óvulo vai se fundir e combinar o material genético com um espermatozoide. E aí vai criar um conjunto de DNA novamente completo, tá? Com 23 pares de cromossomos. Isso ocorre no momento da fecundação. Entenderam por quê? Porque se houver essa junção, se a célula gamética fosse com a mesma carga genética do material do material das células somáticas, com 46, quando se juntasse esses dois gametas com 46, eu teria a junção de 90 e tantos cromossomos. Isso não é ideal, né? Seria 92. Isso já não é ideal, não condiz com a espécie humana. Então, para que tenha 43 novamente no novo indivíduo, as células gaméticas elas precisam portar metade desses cromossomos, tá? Por isso que eu tenho metade do material genético em um ovócito, um óvulo, e tenho metade num espermatozoide, para que justamente quando eles se fundirem lá na fecundação, eu tenha novamente, formando um novo indivíduo, um ser humano, 46 cromossomos, ok? Em relação ainda à célula gamética feminina, é importante nós falarmos o seguinte: ela vai variar a sua maturação.
tá? Eu já tinha comentado na outra aula que a mulher, uma fêmea, uma mulher, ela já vai nascer com um número determinado de óvulos, tá? Esse óvulo ali, ele vai vir desde o processo na fase uterina ainda, ele vai e para esse processo e ele volta a maturar lá no início da puberdade, tá? Mas, e também assim, ó, a quantidade, ela vai variar, e o tamanho do óvulo também. Então, um óvulo, ele tem, o tamanho dele é em torno de 1 milímetro, tá? 0,1 milímetro, mais precisamente. Ou seja, parece pequenininho, mas, pasme, ele pode até ser visto a olho nu. E existe algumas espécies, como as aves, que o ovócito, o óvulo, ele vai ser muito maior, tá? Vocês sabem que a gema de ovo, ela é um ovócito ou um óvulo, então eu consigo ver ela a olho nu e ela é muito grande. Acredita-se que ela seja a maior célula gamética conhecida, tá? Então, no nosso caso da mulher, então ela vai ter em torno um óvulo de 0,1 milímetro, tá? Muito maior do que o espermatozoide em tamanho. E quando a mulher nasce, ela já nasce com todos os óvulos que serão liberados durante a vida reprodutiva, tá? Ela já está presente dentro do ovário, todos esses óvulos. Mas o que nós temos é um processo de maturação, tá? Alguns sites nos trazem, alguns artigos trazem que são 590 mil óvulos, tá? Inativos, tá? Alguns deles irão terminar esse processo de maturação e serão liberados, tá? Então, essas células reprodutivas, elas são conhecidas como ovócitos e elas são formadas nos ovários desde o processo uterino, quando ainda a mulher é um feto, tá? Em torno do 3º mês, do 2º até o 4º mês, na verdade. Tá? Então, essa maturação, ela vai ocorrer na puberdade, ou seja, a partir do nascimento da menina, esse processo de maturação, ele cessa, tá? Por que que ele para? Ele só volta lá no início da puberdade. Por quê? Porque não é interessante que a mulher venha desenvolvendo esse óvulo. Por quê? Porque uma criança, uma menina, ela não tem uma estrutura biológica e emocional toda preparada. Então, vejam, se isso acontecesse nos meninos, então o espermatozoide ele vem maturando desde do nascimento, tá? E ele continua, então na fase da puberdade ele já está pronto. Então esse processo de maturação ele ocorre durante a vida do menino normal. Na menina ele para, tá? Ele só volta lá no momento da puberdade, justamente para que a mulher tenha todo o desenvolvimento biológico e emocional necessário, tá? Para produzir uma vida, ok? Então, a partir desse momento que ocorrer a puberdade, volta a ocorrer o processo de maturação, tá? E aí a gente diz que tem o início do ciclo menstrual. Chama-se essa primeira menstruação de menarca, porém ela não está relacionada com o momento da ovulação. Essa ovulação ela já pode estar ocorrendo antes da primeira menstruação. Então é bem comum, eu já ouvi de alguns alunos me pedindo se é verdade que no momento que a menina menstruou a primeira vez, a menarca, ela está pronta para ser mãe. Na verdade, não. Isso pode ocorrer até antes. Então, o processo de maturação do óvulo, ele é independente do processo da primeira menstruação que ocorre lá no endométrio, tá? Que é um outro processo. Então, não, tá? Então quer dizer que se eu não menstruei, eu não posso gerar um filho. Na verdade, pode sim, tá? Acabei de dizer, o processo de maturação do ovócito, ele é diferente da primeira menarca lá, que marca a primeira menstruação que está ligada ao endométrio. É um outro processo, tá? Então, muito bem, depois dessa maturação inicia o processo da ovulação. Esse sim tem a ver com a fertilização, que é um processo que a gente vai ver mais à frente, tá? Se houver, nessa ovulação, quando o óvulo foi liberado, ocorrer a fertilização pelo espermatozoide, lá na trompa de Falópio, que a gente já tinha conversado um pouquinho, então aí sim eu vou ter a gestação, tá? Caso isso não ocorra, esse ovócito, o óvulo não for fertilizado em torno de mais ou menos 24 horas, então vai ocorrer a inviabilidade desse material genético, tá? Então, desse gameta. Ele vai ser eliminado, tá? Através da menstruação. Mas cuidado aqui, esse ovócito que não foi fertilizado,
depois dessa liberação pelo ovário, o que ele vai ocorrer? Ele vai andando pela trompa de Falópio, espera, mais ou menos tem um período para ovulação que a gente vai falar. Se não houve essa fertilização, esse material genético, enfim, esse óvulo é absorvido pelo corpo. E todo aquele empenho que teve do endométrio, do útero, para receber o zigoto, enfim, a célula fecundada, o futuro bebezinho, então ele vai ser desfeito, tá? Aí sim nós temos o processo chamado de menstruação, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles separadamente mais à frente, tá bom? Em relação ao óvulo, eu ainda vou destacar o seguinte: apesar de que estudos sugerem que nós tenhamos em torno de 400 até 590 mil óvulos para uma mulher durante toda a sua vida reprodutiva, claro que isso vai variar de população, de etnia, tá? Então são estudos que sugerem-se que essa é a média de óvulos que uma mulher vai ter desde a vida uterina até o final da sua vida reprodutiva. Porém, vou ressaltar o seguinte: nem todos esses óvulos ali eles vão chegar para serem chegam a ser liberados para que ocorra a fecundação, tá? Para vocês terem ideia, então todo o óvulo vai estar dentro do ovário, tá? Então ele vai estar fechado dentro de um folículo ovariano, que ele vai ser mais ou menos um saco de células que vai rodear esse óvulo e vai preparar ele para o momento da fecundação. Então ele vai preparando através de estímulos hormonais. Mas para vocês terem ideia, quando uma mulher, ela começa a menstruar, essa contagem ali de folículos, esses folículos ele já cai lá para 200 mil folículos somente, que são aptos a serem liberados, tá? Então, pra vocês terem ideia de tudo isso, apenas em torno de 500 folículos é que realmente serão liberados como óvulo, tá? Para que seja possível uma fertilização. Então, vejam bem, ó, desses 590 mil, apenas 500 folículos é que realmente serão preparados para serem liberados pelo óvulo e percorrerem todo aquele trajeto na tuba uterina e serem fertilizados. Então, é muito pouco, né? Então, se a gente for ver, ó, todo mesmo óvulo, ele vai ser desenvolvido e vai ser apto, ele está liberado, tá? Ele se desenvolveu completamente, então ele é liberado e para que ocorra essa fertilização, tá? E os demais que não foram selecionados, vamos dizer assim, eles vão ser reabsorvidos, tá? Então é em torno de 400 e 500 óvulos que nós vamos perder por mês. Então, 1 ou 2 serão aptos e o restante, em torno de 400 ou 500, eles serão eliminados, tá? Então, por isso que nós temos uma contagem tão alta e muito poucos deles serão liberados, ok? Muito bem, então agora nós vamos falar um pouquinho dos espermatozoides, tá? Então, um espermatozoide, ele vai ser a outra célula gamética, ela vai ser a célula gamética masculina, ela se diferencia biologicamente do corpo, por pertencer ao homem, e dentro da biologia ela é o que a gente chama o par XY, né? As mulheres ficam par XX, tá? Mas isso é só em relação à carga genética, tá? Falando um pouquinho dele, ao contrário do óvulo, os espermatozoides, eles estão entre as menores células do corpo humano, né? Então, eles são muito pequenos. É em torno de 240, 250 micrômetros de comprimento. Então, ele é quase 100 vezes menores do que um óvulo, então, a espécie humana. Lembre-se que existem óvulos muito maiores, né? Para você estar falando aqui da espécie humana, tá? Então, ele vai ser uma célula móvel, diferente dos óvulos que não conseguem se movimentar, andar. Eu digo andar, mas no aspecto de movimento. Quem faz isso é a tuba uterina, tá? Então, o espermatozoide, ele consegue essa mobilidade, ele é móvel, né? Lembre-se que ele tem toda uma estrutura preparada para isso. Então, vai ser constituído de quê? Uma cabeça, tá? Um pescoço e uma cauda, um flagelo que vai dar a ele todo esse movimento.
Então, assim, gente, para essas estruturas que eles têm, cada estrutura vai ser uma peça, né? Vai ter enfim, vai ter uma função. Então, nós temos ali na cabeça ácidos e substâncias, que a função ali é justamente trabalhar na penetração do óvulo. Então, ele vai ter que passar pelaquela estrutura. O óvulo tem uma estrutura chamada de corona radiata, que é uma estrutura justamente que ela já vai selecionar quem são os espermatozoides com uma melhor carga genética. Não é qualquer espermatozoide que vai entrar ali, tá? Então, na cabeça existem essas substâncias, né? Aí nós temos na cauda e no flagelo. A cauda é a parte responsável pela movimentação do flagelo. Então, por isso que o espermatozoide tem toda essa mobilidade, tá? Ele consegue se movimentar a partir de substâncias, enfim, que estão localizadas na cauda. Então, é a cauda que vai dar essa mobilidade ao espermatozoide, ok? Pessoal, então, em relação ao desenvolvimento desses espermatozoides, vale lembra que eu falei, então, a célula gamética, o ovócito, o óvulo, ele tem o seu desenvolvimento na vida uterina, depois ele para e volta só na puberdade. No caso da célula gamética espermatozoide, não. Então, ele já vem acompanhando, ele vem crescendo de acordo com o desenvolvimento do homem, no caso, o menino. Tá? Então, ele nasce já com essa célula gamética, com o espermatozoide, mas na fase inicial. Conforme o menino vai crescendo, esses espermatozoides vão crescendo junto, e no início da puberdade, essas células espermatozoides, essas células gaméticas, elas vão começar o processo da maturação. Então, ela vem se desenvolvendo, crescendo na primeira fase, e começa o processo de maturação. E a gente chama essa fase de espermatogônias, tá? Que é quando essas células elas vão estar maturando, tá? Amadurecendo. Depois disso, vai haver um outro processo, que é o processo da multiplicação desses espermatozoides, que a gente chama de espermatogênese. Isso tudo a partir da puberdade, tá? E a partir desse momento que ocorrer esse processo de espermatogênese, que é mais ou menos nesse processo que elas vão começar a se diferenciar. Lembram daquela história lá que tem que pegar metade do material genético, não pode ficar com 46 cromossomos, tem que ir para 23, que eu falei ali no início para vocês? Então, é nesse período aqui. Tá? Entre a formação, a maturação e o processo de multiplicação. Tá? Então, a partir dali, quando terminar esses dois processos, já vai entrar na terceira fase, que é a parte final, tá? Ele vai se dividir e a partir dali ele já vai formar o espermatozoide. Então, quando se formou e passou a ser um espermatozoide, ele já está na quantidade necessária para que ocorra aquela fecundação, que é exatamente 23 cromossomos, que é a metade da carga genética de uma célula que forma o nosso corpo, ok? Então, esses são os processos que vão ocorrer. Diferente da mulher, esse processo ele vai vindo, vai crescendo junto com o menino até chegar à fase da maturação, tá? Que inicia ali na puberdade. E a partir dali a gente já tem a maturação, a multiplicação e a divisão. Aí tá preparado, tá pronto o espermatozoide, tá? E esse processo todo, ele vai ocorrer aonde? Lembre-se, nos testículos, né? E depois vai ser, quando o processo está todo pronto, ele fica guardado nos túbulos seminíferos, como a gente tinha conversado na aula anterior, tá? Gente, em média, essa mulher tinha mais ou menos 500 mil ovócitos, né? Claro, nem todos vão chegar à fase adulta, mas tem como formação. No homem, são bilhões de espermatozoides que são liberados durante toda a vida reprodutiva de um homem, tá? Mas, de novo, nem todos eles irão fertilizar. Então, ali a gente já vai ter novamente aquela seleção dos mais aptos, né? Os que conseguirem, na verdade, é um único óvulo que vai conseguir fecundar um único espermatozoide que vai conseguir fecundar um único óvulo, tá? Desses bilhões de espermatozoides que serão liberados, tá? Mas pasmem, em cada ejaculação são milhões de espermatozoides que eles podem ser liberados no momento da ejaculação.
E após essa ejaculação, acredita-se, os estudos sugerem que os espermatozoides eles podem fertilizar um óvulo por até 5 dias, tá? Lógico, a chance de gravidez, conforme for passando os dias, são menos frequentes, tá? Então, a fecundação ela vai ocorrer nos primeiros dias, mas pode ocorrer até 5 dias, é o que sugerem alguns estudos. E os espermatozoides que não conseguirem fecundar, eles vão morrer e vão ser absorvidos pelo corpo da mulher, tá? Muito bem, então agora vamos falar um pouquinho sobre a ovulação. Então, essa ovulação ela vai ocorrer no interior dos ovários, tá? E ela é um processo de liberação de um ovócito maduro, tá? Lembra todo aquele desenvolvimento que ocorreu, né, através de estímulos hormonais? Então, a partir do momento que esse ovócito ele está maduro, ele passou por todos aqueles processos, ele vai ser liberado. Tá? Então, aí nós temos o que a gente chama de ovulação. E é importante eu falar o seguinte para vocês aqui, ó. Nós temos a ovulação, que ela é uma das etapas do ciclo ovariano, tá? Que é um monte de eventos que vai ocorrer dentro do ovário para que ocorra essa ovulação, para que esse ovócito, ele se prepare, ele termine todo o processo dele, mature, e aí então seja liberado através dessa ovulação. Isso está dentro do que a gente chama de ciclo ovariano, porque nós temos um outro ciclo que ele vai ser chamado de ciclo uterino. Esse é um ciclo, vários eventos que ocorrem no útero, tá? E esse sim é aqueles processos que estão relacionados com a menstruação, tá? Lembra que eu falei que o processo da ovulação, ele é diferente do processo que ocorre dentro do útero. Isso a gente chama de ciclo uterino, que é quando o útero ele se prepara por uma possível fecundação, tá? Aí nós vamos ter o crescimento da parede do endométrio para receber aquele zigoto, tá? Através do processo de nidação que a gente vai ver mais à frente, e a partir daí desenvolver o embrião, o feto e posteriormente o bebê, tá? Então, esse ciclo uterino, ele vai ocorrer no útero e são vários processos que o útero faz para receber esse embrião, tá? Esse é chamado de ciclo uterino. Enquanto o ciclo ovariano ele vai ocorrer no ovário e esse sim tem a ver com a maturação do óvulo. Então são dois ciclos diferentes. Por isso que a prof disse que, eu falei para vocês antes, que uma mulher, uma menina, enfim, ela pode sim engravidar antes de menstruar, justamente porque são ciclos diferentes. Um prepara o óvulo e outro prepara o útero para receber o embrião, ok? E, assim, apesar deles serem dois ciclos diferentes, mas eles têm relação, tá? Uma vez só, a ovulação ela só vai ocorrer no momento em que o endométrio está preparado, ou seja, que o ciclo uterino está completo, está esperando o embrião, então essa ovulação ela já vai ocorrer. E ali nós temos vários hormônios atuando, tanto em um quanto o outro, para quê? Para que seja precisa essa relação, para que quando o útero, o endométrio esteja pronto, aí o ovócito pode ser liberado. Todo esse processo de ovulação ocorre no ovário e libera o óvulo. Esse óvulo ele vai sair, vai percorrer as tubas uterinas. Se houve a relação sexual e algum espermatozoide encontrou esse óvulo na tuba uterina, ali vai ocorrer a fecundação. Depois de fecundado, feito o zigoto, lembre-se, 23 cromossomos do espermatozoide se encontram com 23 cromossomos do óvulo e formam uma nova carga genética ali, né, com 46 cromossomos, ou seja, uma vida. A partir dali eu tenho a formação da célula ovo ou zigoto. Aí eu já tenho um embrião que vai se formar a partir de vários processos embriológicos, tá? Então, a partir dali, esse óvulo já fecundado, ele continua se movimentando pelas tubas uterinas, tá? Até chegar no útero, no endométrio, lembre-se que já estava preparado para que houvesse essa fecundação. Por isso que é um ciclo que está muito relacionado, tanto o ciclo uterino como o ciclo ovariano, tá? E a partir do momento que houve esse encontro, esse zigoto, enfim, a célula ovo, que nesse momento já está se encaminhando para ser um embrião, ele já vai se fixar na parede do útero. Esse processo a gente vai chamar de nidação, vou falar um pouquinho mais à frente. E a partir daí vai ocorrer vários processos que vão levar ao desenvolvimento de um bebê, tá?
Caso isso não ocorra, então o óvulo foi liberado, mas não houve fecundação, não teve nenhum espermatozoide ali para fecundar. O que acontece? Esse óvulo ele começa a ser degenerado e vai ser absorvido pelo corpo. E o que acontece com a tuba lá no útero? O ciclo uterino que se preparou todo, o endométrio estava pronto. Se não houve a fecundação, esse endométrio ele vai se desfazer, tá? Ele vai se descamar e aí eu tenho a menstruação. Então a menstruação nada mais é do que um processo de descamação do endométrio que se preparou para abrigar um embrião, já que ele não veio, então ele vai se desfazer. E isso tudo vai ocorrendo em torno de mais ou menos 28 dias, tá? Então, do primeiro dia da menstruação, inicia novamente todo esse processo, tanto o ciclo ovariano como o ciclo uterino. Se não houve fecundação, se desfaz e inicia tudo de novo. Por isso que a gente chama o processo da ovulação, tá? Eu quero falar um pouquinho agora sobre os sintomas da ovulação, tá? Então, a ovulação ela é um processo que ela vai causar alterações que podem ser percebidas pela mulher, tá? Conforme o tempo for passando, olha a importância de eu ter o conhecimento, né? Ter esse conhecimento e poder observar no meu corpo essas mudanças. Então, conforme o tempo for passando, a mulher ela vai percebendo que ocorrem, no momento da ovulação, vai ocorrer algumas alterações e algumas podem até ser perceptíveis. Tá? Por exemplo, muitas podem sentir uma dor, um desconforto no abdômen, que é bem abaixo da barriga, próxima à bexiga ali. Então, eu vou sentir uma dorzinha leve. Algumas podem sentir como se fossem pequenas agulhadas, feroadas, que vão alternando de um lado e no outro mês de outro, justamente porque em um mês vai ser liberado um ovócito, ou um óvulo de um ovário e depois, consequentemente, de outro. Por isso que eu posso sentir essas alternâncias de lado, né, da dor, no lado direito e depois do lado esquerdo. Para muitas, a temperatura corporal aumenta, mas é pouca coisa, gente, é questão de 0,5 graus só, meio grau, para algumas um pouquinho a mais, mas é uma coisa bem leve, tá? Não muito acentuada, tá? E também, isso dá para perceber na maioria das mulheres, você vai observar um muco, tá presente na calcinha. Esse muco, ele não vai ter cor, não vai ter cheiro de nada, um pequeno corrimento. Isso pode já indicar que é o momento da ovulação. Algumas mulheres reclamam de sentirem como se fosse um muco escorrendo, mas não chega a ter nada, né, aparente. Isso pode ser um indício da ovulação. Então, esse é o momento que quando você percebe alguma dessas alterações, é o momento que a mulher está ovulando. E esse é o momento pelo qual ela está num determinado ponto da tuba uterina e está tudo preparado para a gravidez, tá? Quem segue os métodos da tabelinha ou quem acompanha o período fértil, é o chamado período fértil, esse aí é o momento mais próximo possível da ovulação. Então, tem muitas pessoas, mulheres que querem engravidar, que elas acompanham e esperam o período fértil, tá? Então, esse é o momento, dá mais ou menos 24 horas, é o momento X para que ocorra essa gravidez. E vai vir, em muitos desses casos, vem acompanhado desses sintomas, tá? Então, esse é o momento que, se eu tiver uma relação íntima sem proteção, eu posso, caso eu não queira engravidar, né? É o momento mais propício para que ocorra a fertilização, tá? Por isso que ele é chamado de período fértil. O início do primeiro dia, isso eu estou falando para quem tem um ciclo completo de mais ou menos 28 dias, tá? Então, isso vai se dar mais ou menos no 14º dia. Mas, claro, cada mulher é um corpo diferente, é um indivíduo diferente, então isso pode variar, não é preciso, tá? Então, você tem que, para você fazer o método da tabelinha, que é um dos métodos que eu já vou falar agora, depois eu vou falar de outros métodos contraceptivos, você tem que ter um ciclo muito preciso de 28 dias. Você precisa acompanhar vários meses, quando foi que você menstruou, quanto tempo demorou entre uma menstruação e outra, para mim ter a noção de quantos dias tem o meu ciclo menstrual, tá? Caso contrário, não é indicado que você faça o método da tabelinha, tá? Porque esse dia fértil, enfim, ele tem que ser muito preciso, tá? Mas enfim, então só vou falar um pouquinho aqui desse período fértil, tá marcando mais ou menos a maior probabilidade de fecundação, de gravidez. Antes disso, do primeiro até mais ou menos próximo a esse dia, a incidência são menores, porque o óvulo ele está vindo lá
do ovário, e ele ainda está lá no início, ainda nos braços, lá como se fosse no início da tuba uterina, tá? Então ele está longe ainda, e a maioria dos espermatozoides não conseguem chegar ali. Pode chegar? Pode, tá? E pode fecundar? Pode também. Aí, ao invés do embrião se fixar no útero, ele vai acabar se fixando na metade da tuba uterina, e é o que ocorre a tal da gravidez ectópica, que ao invés do embrião ele se fixar no útero e crescer, ele acaba se desenvolvendo nas tubas, que são muito pequenininhas e não conseguem dar suporte ao embrião. Então, esse tipo de gravidez vai no máximo até o 3º mês, quando o embrião começa a ganhar porte, estrutura, e a tuba não está preparada para isso, diferente do útero, né, que pode aumentar 600 vezes o tamanho dele. Então, as tubas não podem fazer isso. Isso é o que a gente chama da gravidez ectópica. Ela vai ser interrompida, vai ocorrer ali um aborto espontâneo, justamente porque houve a fecundação muito antes do local indicado, que seria mais ou menos a metade da tuba. Quando o óvulo ele está na metade, percorrendo a metade do trajeto que ele deveria ocorrer. Ali que vai ocorrer a fecundação, o que a gente chama de momento fértil. E depois disso, pode engravidar? Mas lembre-se que eu disse, o óvulo já está se degenerando. Ela esperou, chegou até o momento, não houve, ela passou, continuou o caminho pela tuba uterina, mas ali já vão ocorrer várias reações químicas, enfim, que vai começando a degenerar. Então, começa a diminuir a probabilidade de gravidez. Mas pode ocorrer? Novamente, pode sim, tá? A partir, se ocorrer essa fecundação tardia, vai ocorrer algum problema? Não, porque o embrião vai conseguir se fixar dentro do útero de forma normal, tá? O único problema é se ocorrer um pouco antes, tá? No início no início da ovulação, do caminho do ovócito, aí sim, tá? Agora, depois da metade para o final, vai se fixar. Para o bebê não tem problema nenhum, para o embrião, porque ele vai se fixar dentro do útero. A diferença é que a probabilidade de gravidez vai diminuindo, tá? Justamente por causa da degeneração do óvulo. Isso vai fazer com que não ocorra a fecundação, ok? Muito bem, continuamos. Agora eu vou falar bem rapidinho sobre a fecundação, porque a gente já falou bastante, né? Então, a fecundação, depois que ocorre essa ovulação, enfim, a produção de todos os gametas, se houver o encontro, eu tenho uma fecundação, tá? Então, ela é a união das células gaméticas, um óvulo e um espermatozoide. E a partir dessa fecundação, eu tenho a formação de uma célula ovo, ou chamado zigoto, e a partir dele um embrião, um feto e um bebê. Tá, que vai se desenvolver no útero. Então, essa fecundação não tem nada demais, tá? Ela vai ocorrer quando o espermatozoide ele encontra o ovócito, tá? Lembre-se, o óvulo, eu prefiro chamar de ovócito 2, tá? Hoje tem várias terminações, mas o ovócito é o óvulo, tá? Então, quando o espermatozoide encontra esse ovócito, tá? Eu tenho o processo chamado de fecundação. E ele vai ocorrer, lembre-se, aonde? Mais ou menos na metade da tuba uterina, quando o óvulo já vem todo aquele trajeto dele, e a partir dali vai haver a união dos gametas. Isso é a fecundação, unir gametas. O óvulo que saiu do ovário e fez o seu caminho e encontrou o espermatozoide que saiu do corpo masculino, fez todo o trajeto dele, subiu pelo útero, enfim, e encontrou esse óvulo no caminho dele ali na tuba uterina. A partir dali eu tenho a fecundação. Lógico, para que ela ocorra, tem que haver a relação íntima, o que a gente chama da cópula, né? Tem que ter o óvulo saindo do corpo, encontrando o espermatozoide saindo do homem, penetrando o colo uterino, seguindo viagem até o útero e encontrando ali. A partir do momento que eu tenho essa união, eu tenho caracterizada a fecundação. E dessa fecundação, eu vou ter uma célula, a célula original, a primeira célula que a gente vai chamar de ovo ou zigoto, ok? Então, nesse outro slide, eu trouxe para vocês ali mais ou menos como ocorre na imagem, vocês conseguem ver mais ou menos como ocorre todo esse processo, tá, da fecundação. Então, nós temos ali, vocês podem acompanhar aqui abaixo, como se fosse um ciclozinho, é como se fosse uma esfera, né, tem um pontinho amarelo ali é exatamente quando o óvulo foi liberado,
tá? Pode acompanhar aqui embaixo, tá? Óvulo. Então, ele foi liberado, estava seguindo o caminho dele, já encontrou um espermatozoide aqui na tuba uterina, ó. Só que vejam bem, viram como o processo é árduo para o espermatozoide também? Não é só entrando e tá tudo fácil, não. Ele passa por várias seleções ali. Então, o óvulo, ele é bem resistente, ele não deixa qualquer espermatozoide entrar, mesmo porque são milhões de espermatozoides que estão por ali. E o mais apto vai conseguir a fecundação, vai adentrar, e a partir do momento que um deles, ó, ali a gente vê bem certinho o momento que o espermatozoide está penetrando o óvulo, tá? Através do que a gente chama a zona pelúcida, a corona radiata, tá? A partir desse momento, os demais, ó, o óvulo, ele vai secretar uma substância ácida que vai matar os demais que estavam tentando entrar ali, porque nós só precisamos de uma carga genética de 46, né? E não chegando vários espermatozoides e trazendo 23, 23, 23. Não, né? Então só precisa de um único espermatozoide ali para trazer a carga genética dele. Ó, a partir desse momento, ó, o espermatozoide está se aproximando do núcleo do óvulo, ainda não houve a fecundação, tá? Ali, núcleo da segmentação. A partir dali, sim, já houve a fecundação, tá? Quando nós temos a segmentação ou clivagem, é a primeira divisão que ocorre. Existem várias divisões que vocês vão aprender mais à frente, que são chamadas de divisões mitóticas e meióticas, tá? Que pode ocorrer. A meiótica, ela vai ocorrer só nos gametas. Quando os óvulos e os espermatozoides se encontraram, isso aí já ocorreu. Então, só vão ocorrer outros tipos, são as chamadas divisão celular por mitose, que é uma divisão normal que o corpo faz. Ali também já está ocorrendo, tá? Então, ali, ó, a partir do momento que houve a fecundação, vocês podem ver ela ali na terceira, a partir do momento que houve a aproximação do núcleo, quando juntou, pronto, já fecundou. Pode ver que na terceira célulazinha, o núcleo já está até maior, tá? Porque ali já houve a junção dos gametas. E a partir dali, começa a ocorrer várias divisões celulares, porque ali nós já temos o ovo ou o zigoto sendo formado. Pode ver, a partir dali, divisão celular, várias, tá? Então, são várias divisões que vão ocorrer. Depois da clivagem, tá? Ou da segmentação, o certo é chamar de clivagem, a partir dali, já começa a haver divisões celulares, tá? E esse ovo, o zigoto, ele vai começar a se dividir. Já podem ver ali, a partir da quinta célulazinha, que eu já tenho 2 núcleos, que já indica que está dividindo. Ali nós já temos a divisão, tá? De 2 células para 4 e 8, tá? O que a gente chama de divisões. A partir da 8ª célula, dessa clivagem, o processo de clivagem termina e começa o processo de morulação, porque parece uma morinha, né? São mais de 8 células que já estão se dividindo. A partir daí eu já tenho um embrião que vai se formar, gente, tá? Para a biologia já é vida. A partir do momento que houve a fecundação, eu já tenho um ovo fecundado, já tenho um zigoto, tá? Já tenho um embrião que futuramente irá se formar, tá? Então, a partir da mórula, pode ver, a mórula são várias células, mais de 8 células que se formaram ali, tá? Para formar o possível embrião. Depois disso, ela continua uma divisão muito intensa e muito rápida, gente, e a partir dali eu já entro para a próxima fase, que é chamada de blástula, ou o blastocisto, que é quando eu já tenho essa célula prontinha para se nidar, quer dizer, ela vai se fixar no útero. Vejam ali os últimos, ali que eu já tenho até a célula se diferenciando, ó. Eu já não consigo mais ver vários núcleos, porque ali já são dezenas de células que estão se juntando, formando centenas, assim por diante. A partir do blastocisto, eu já tenho um embrião que vai se implantar, tá? E quando, pode ver, o blastocisto desce, ele se fixa no útero. Lembram-se que o endométrio, ele cresceu de tamanho lá no ciclo uterino, justamente para esperar essa fecundação, tá? E aí vocês estão acompanhando o momento que ele se fixou. Quando ele se fixou no útero, a partir desse momento aí, eu já tenho um embrião que começa a se formar e todos os anexos embrionários ao redor dele para formar um feto e futuramente um bebê, tá? Esse processo de fixação do útero, do blastocisto, tá? Que já foi o óvulo, porém fecundado, tá? Ele já é um blastocisto. A partir desse momento ali, quando ele se fixou, eu chamo isso de nidação.
tá? Então, a anidação nada mais é do que o processo de fixação desse óvulo fecundado no útero, mais precisamente no endométrio, tá? Lembre-se, ali vão ter várias terminações, vasos sanguíneos, e são eles que vão manter esse blastocisto, esse futuro embrião, até o momento do nascimento, ok? Então, dando sequência à nossa viagem aqui, né? Nós já temos agora, vou falar um pouquinho, bem rapidamente, nós vamos falar sobre o desenvolvimento embrionário, tá? A partir do momento que houve aquela fecundação, nós já vimos que houve a clivagem, a morulação, a blastulação, que são o início, né, das divisões mitóticas que vão levar a um futuro embrião. A partir do momento que houve essa anidação, vários processos começam hormonais, tá? Enfim, químicos, começam a ocorrer no útero, para que a partir dali esse embrião possa ser nutrido e se desenvolver futuramente num bebê, tá? Então eu vou falar bem rapidamente para vocês como é que acontece e o que é que vai se desenvolvendo no decorrer, tá? Então, primeira coisa que se faz depois da anidação, que o óvulo já está lá, agora nós não vamos chamar de embrião, tá? Porque já houve a fecundação, tá? Já houve todos os processos de divisão celulares e ele já está fixado dentro do útero, né? A partir dali começa a se desenvolver anexos embrionários. O que são esses anexos embrionários? São várias estruturas que elas vão começar a ser desenvolvidas justamente para propiciar a esse embrião um crescimento em todos os sentidos, tá? Vai ter que manter, vai ter que abrigar, tá? Então, vai ter que fazer a limpeza. Então, tudo isso é feito com anexos embrionários, tá? Primeiro que nós vamos ter é o âmnio, tá? Que é uma bolsa de água, chamada bolsa da água, né? Com a função de amortecer o choque. Então, essa bolsa, ela vai estar dentro, próxima, relacionada com a placenta, tá? E é ali onde o bebê vai ter o seu crescimento, tá? Ela está justamente ali para evitar que haja algum choque que possa machucar alguma estrutura do embrião, do bebê, tá bom? A próxima que nós temos é a placenta. Então, são várias células com grande vascularização, tá? Ali é que vão se formar, no endométrio mesmo, vários vasos se formaram ali, lembra que eu disse? E é justamente para auxiliar na produção dessa placenta. Então, essa placenta ela vem com muitos vasos sanguíneos justamente para propiciar as trocas gasosas, a retirada, traz substâncias para o bebê, retira, enfim. Então, a função da placenta é isso, tá? É manter essas trocas, tanto alimentares como gasosas, de resíduo entre a mamãe e o bebê. Outro anexo que nós temos, cordão umbilical. Ele é que vai fazer a ligação entre a placenta, né, o saco amniótico que está ali, e o corpo da mãe, tá? E o cordão umbilical, inclusive, é o que fica, depois dele ser cortado, ele fica, nós conhecemos ele como umbigo. O umbigo, na verdade, é um resquício que ficou desse cordão umbilical. Foi por ali, ele fica mais ou menos localizado no centro do nosso corpo, né? E é ele que fez a ligação entre nós e a nossa mãe, tá? No momento da gestação. E por último, o líquido amniótico, que é ele que vai suprir as necessidades do bebê. Então, ele vai ficar, o líquido amniótico, ele fica dentro do âmnio, e é ali que vai ocorrer todas as trocas, tá? Entre a mãe e o filho, tá? Então, todo esse processo de desenvolvimento entre nutrir, organizar, proteger, retirar resíduos, isso é feito pelos anexos embrionários. Ok? Então, na fotografia, vocês conseguem ver um bebezinho já bem formadinho, no embrião, já formado, mas com todos os anexos presentes. Lembrando que essas fotografias são de domínio público. Se vocês pesquisarem na internet, vocês conseguem ver todas essas fases. Próximo slide. O que ocorre no primeiro mês de desenvolvimento embrionário, lembrando que aí os anexos já estão formados, nós já temos sangue circulando entre o cordão, tá aí placenta, entre o embrião, vamos chamar de bebê, né, porque ainda não é bebê, tá, gente, mas o embrião e a mãe. Então, nós temos a primeira coisa que se formam ali, depois do momento que ocorre aquelas várias divisões mitóticas, que vocês vão ver em divisões mitóticas e desenvolvimento embrionário, a gente vai ver, vocês vão ver futuramente na biologia,
fisiologia, tá? A primeira coisa que vai se formando ali no primeiro mês é a formação do tubo neural, tá? Então, o tubo neural é o precursor do sistema nervoso, tá? Então, ele vai formar tanto o sistema cardiovascular, o coração e os vasos, como o sistema nervoso também, tá? Então, ali nós temos os sômitos que futuramente, junto com o tubo neural, vão formar tanto o sistema nervoso como o periférico também, a coluna vertebral e assim por diante. Então, sistema nervoso, o tubo neural, ele vai ser o primeiro a ser formado a partir do primeiro mês da gestação. Então, vocês podem acompanhar a partir do primeiro mês. No segundo mês, nós já temos a formação daquele sistema nervoso, que veio a partir do tubo neural, né? A formação dos órgãos vitais, uma pré-formação, lembrando que ali nós já temos os orifícios que vão formar os olhinhos e tal. E o início da formação do intestino e das estruturas externas, como a mãozinha, os pés, tá? Então, essas partes externas, elas já começam a formação a partir do segundo mês, tá? Intestino e pré-formação dos órgãos vitais. Inclusive, a gente tem os olhinhos, os orifícios, mas depois eles começam bem afastadinhos, mas depois eles se aproximam. Isso no decorrer da formação embrionária. Então, seguimos aqui. A partir do terceiro mês, nós já temos o embrião, ó, ele deixa de se chamar embrião e passa a se chamar um feto, porque nós temos aqui o corpo quase todo já formadinho, inclusive a partir do terceiro mês nós já temos a diferenciação das genitálias. A partir do terceiro mês eu já consigo saber se será um menino ou uma menina, tá? E tem todo aquele processo dos células gaméticas que a gente já falou anteriormente, tá? Os movimentos respiratórios começam a ocorrer, lembrando que o bebê, a troca gasosa vai ocorrer através do cordão, tá? O nascimento, o início da utilização do sistema respiratório, ou seja, do pulmão, acontece só a partir do nascimento. Por isso que a partir do momento que o bebê nasce, os médicos ajudam a estimular e ele começa a chorar, né? A partir desse momento é que o pulmão deve começar a funcionar, tá? Então, ele tem o pulmão, ele começa a ter os movimentos respiratórios, todo o sistema respiratório, cardiovascular já prontos, porém, somente no nascimento. O coração, sim, já está batendo, tá? Os olhos, ó, lembra que eu disse, começam a se deslocar, estava bem afastado, eles começam a se juntar mais na região central, tá? A partir do terceiro mês. Então, ali nós já temos um embriãozinho já praticamente formado com todas as estruturas. A partir do momento que ele é um feto, ele só tem que começar a crescer, tá? E a partir desse mês é que começo a notar o crescimento da barriga, do útero. Até então, como os processos ali, eles são muito internos, ainda o embrião ele é muito pequeno, então a gente quase não vê diferenças externas. A partir do terceiro mês, sim, já começa a barriguinha gestacional, a barriguinha da gravidez, tá? Porque justamente o bebê já está todo formado, ele só precisa crescer. Acompanhem agora, a partir do quarto mês eu tenho o aprimoramento dos órgãos, como a gente tinha falado, o crescimento, aí ele começa a ganhar peso, tá? Mas ainda é pequenininho, tá? E ali ele só tem que ter o crescimento mesmo, tá? Então ele começa a aumentar o tamanho, as estruturas já estão formadas e a partir de agora ele só vai terminar de se desenvolver para depois ocorrer o nascimento. Então, a partir do quinto e do sexto mês, aqui eu tenho o crescimento das estruturas externas, tá? Como o cabelo, os cílios, os pelos, as unhas, tá? Ali eu já tenho os impulsos nervosos já, com o movimento muscular do sistema muscular já desenvolvido, ele começa a dar os chutinhos, tá? A partir do quinto mês, então já é possível que um bebê prematuro consiga sobreviver com a ajuda de aparelhos, lógico, se ele for incubado e tal, mas ele já consegue ter uma chance de sobrevivência bem maior, justamente porque ele já está com todas as estruturas formadas, tá? Então, a partir do quinto e sexto mês, a gente tem aquele salto bem grande da barriguinha da mamãe, né? Porque ele já aumentou em várias vezes o tamanho e o peso que até então ele tinha antes, tá bom?
A partir do 7º mês, então, aqui é um momento onde o corpo do bebê ele começa a dar os primeiros estímulos, começa a ver se está tudo ok, se tudo está funcionando, então o peso aumenta, as mães sentem maiores contrações, porque o bebê está ali se movimentando. Tem todo o sistema nervoso completo, todos os sistemas já desenvolvidos, inclusive o pulmão, mas esse, lembra, só vai depois que ele sair de dentro do líquido amniótico, mas está ali, né? Já está tudo prontinho para o nascimento do bebê. Então, a partir do 8º mês, aqui eu já tenho o aumento do peso do bebê. Lembrando que a gestação é em torno, né, de 9 meses, então ele está pronto para o nascimento. Então, os membros robustos ficam mais robustos, há um ganho de peso, ele passa de 45 centímetros e 2,5 kg, onde ele ganha a maior massa muscular e o tamanho, né? Porque os órgãos já estão todos desenvolvidos, ele só tem que se preparar para o pós-nascimento, né? Então, aqui também, ó, o bebê se torna mais afetado pela fisiologia da mãe. Esse aqui é o momento, claro, o momento, na minha opinião, é desde o momento da gestação, ali que houve a fecundação, que a mãe deve se cuidar. Então, mas, ó, no caso de uma mãe fumante, uma mãe alcoólica, todos esses eventos, eles serão mais sentidos a partir desse mês, tá? Então, já não tem só o genótipo, o gene, já tem a influência do meio externo também, tá? Mas, o 8º mês será mais afetado. Eu acredito que esse afetar o bebê com substâncias, com o que a mãe come, o que a mãe faz, isso eu acredito que até antes também possa comprometer, inclusive até o 3º mês. Substâncias químicas muito fortes, elas devem ser deixadas de lado justamente para que não ocorra lá no 3º mês uma má formação congênita. O bebê não deixe de formar as estruturas, os sistemas do jeito que tem que ser por causa da interrupção, por causa de substâncias químicas. Elas podem alterar, sim, a divisão celular, então tem que ter muito cuidado com a gravidez, ok? Por isso que muitas substâncias não são permitidas se a mulher estiver grávida, justamente para que não atrapalhe essa formação do feto, tá? Principalmente lá, quando ele é no momento de embrião ainda. Mas a partir do 8º mês, esses sentimentos, por exemplo, tristeza da mãe, esses abalos emocionais, eles podem afetar sim a partir do 8º mês, tá? O último, o 9º mês, é um mês preparatório para o nascimento, né? Onde o corpo da mãe já está demonstrando, dando vários indícios de que a qualquer hora um bebê pode nascer, né? Porque o útero ele já cresceu, né? O máximo que ele poderia para abrigar, o bebê já está com todos os sistemas dos órgãos funcionando, tá? Menos o intestino e o pulmão, que eu já falei para vocês que é depois. Já tem os vasinhos circulando, os vasos dele mesmo, o sangue dele mesmo, tá? Já tem os anticorpos da mãe, a partir do 8º para o 9º mês, e ele já começa, olha que importante, diminuir o ritmo metabólico, tá? Quer dizer, ele já está se preparando para, a partir do momento que ele nascer, o organismo ser autossuficiente, né? Vai ter que dar conta, vai ter que estar tudo desenvolvendo, claro, a única coisa que a mãe ainda vai ter o elo é que ela precisa ainda fornecer o alimento, a energia, né, que vem a partir do leite materno e a importância da amamentação, né. Depois do nascimento, o organismo mesmo, ele é autossuficiente, ele começa ao pleno desenvolvimento. Então, a partir do 9º mês, é o mês em que o bebê, nem feto agora já é o bebê, né, ele já está pronto para o nascimento. E a partir dali, quando o momento chegar, então vários hormônios que estão prontos, o corpo já sente que está tudo pronto para o nascimento, os hormônios têm um hormônio específico ali que ele vai para a corrente sanguínea e começa a dar os estímulos das contrações, justamente para que o útero comece a expulsar o bebê até no momento do nascimento, é o que a gente chama do parto. Bem, gente, então nós vimos bem rapidamente como é todo esse desenvolvimento embrionário, né? E vou frisar aqui para vocês a importância de eu ter um preparo biológico, um preparo principalmente emocional, financeiro, né? Para que eu possa cuidar dessa vida que veio, que é minha responsabilidade. A partir do momento que eu tenho um filho, vocês sabem, é responsabilidade para sempre. Então, ó,
não existe um momento específico para ser mãe, mas eu preciso ter vários requisitos que precisam ser, acontecerem para que eu propicie para esse novo ser vivo um desenvolvimento pleno. E a primeira coisa que nós temos que ter é a maturidade, né, o emocional e ter um suporte financeiro também, né, para que a gente possa proporcionar para esse filho, essa nova vida, o melhor crescimento possível, tá? E não é fácil ter filho, então todo cuidado aqui, né? Para que isso ocorra, quando eu não tenho esse desenvolvimento psicológico, financeiro, tem toda essa estrutura, mas eu já sou sexualmente ativo, existem vários métodos contraceptivos, tá? E alguns deles também contra DSTs, que também são doenças que são vinculadas através do sexo e que nós podemos contrair, tá? Cuidado aqui, contraceptivo ele é contra a gestação, tá? Gestação não é doença, gravidez não é doença, tá, gente? Mas ela precisa vir no momento X, você já viu tudo que envolve ali. E DSTs, essas sim são doenças que também podem ser evitadas com algumas delas, tá? Alguns dos métodos contraceptivos também vão evitar DSTs, tá? Então eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, bem rapidamente. Então, o primeiro método que eu trago aqui para vocês é o preservativo feminino, tá? Então, vocês podem, como vocês são, é um método de barreira, então, se é um método de barreira, quer dizer que ele vai impedir a passagem do espermatozoide e, consequentemente, vai impedir a fecundação também, né? Uma vez que o espermatozoide não vai conseguir chegar até o óvulo para fazer a fecundação. Então, é um método de barreira. O preservativo feminino ele não é tão conhecido porque o preço dele ele é em torno de, acredito que 10 vezes mais caro do que o preservativo feminino, então ele se torna menos viável, né? Em relação à estrutura, ele é maior que a camisinha masculina, como vocês estão vendo, tá? Tem um formato cilíndrico também, ele tem anéis flexíveis nas extremidades, uma delas vai ser fechada, lógico, para impedir a passagem, e a outra vai ser aberta justamente para facilitar a entrada do pênis e para ser fixada na vagina. Então, como que ela pode ser introduzida? Então, o anel de abertura, ele deve ser... Você vai segurar ele e apertar, né? Vai formar como se fosse um 8 no dedo indicador e deve ser introduzida para dentro da vagina, até o máximo que conseguir, tá? De forma que fique bem confortável. E depois disso, você só vai soltar os dedos e a camisinha ela vai se organizar ali na vagina, né? Uma das extremidades ela fica pro lado de para fora, tá? Ela deve ficar, o anel externo ele deve ficar para fora, justamente para que eu possa retirar o preservativo depois. Ele também não pode ser reutilizável, o ideal é que você utilize ele uma vez e jogue fora, tá? Diferente do diafragma, que a gente vai ver que pode ser lavado e guardado, a camisinha feminina não. É importante falar aqui que não deve ser usado 2 métodos de barreira. Se você utilizou a camisinha feminina, você não deve utilizar o preservativo masculino, tá? Justamente para que não haja um atrito entre o látex, isso faça com que rompa e possa ocorrer a gravidez ou até o contato com DSTs, tá? Então, uma vez utilizado um preservativo, deve ser usado somente aquele, tá? Nada dizer, se a mulher tá usando, eu também vou usar porque vai aumentar a proteção. Muito pelo contrário, tá? O atrito entre os materiais pode fazer com que eles se rompam e eu não vou ter proteção nenhuma. Então, a camisinha, o preservativo feminino, é uma das possibilidades que pode ser utilizado caso alguns parceiros não gostam de fazer uso do preservativo e a mulher não toma anticoncepcionais e quer evitar a gravidez ou mesmo uma DST, então o preservativo feminino é uma opção para a mulher, né? O próximo método que eu trouxe para vocês é um método de barreira também, é o preservativo masculino. Ele é bem mais utilizável, mais conhecido, justamente
devido ao preço e o acesso que a gente tem hoje no Brasil. Então, ele é distribuído gratuitamente em qualquer posto de saúde, tá? Ou algum local ligado à saúde. Então, ele é um preservativo, que na verdade ele vai ser uma capa de borracha de látex, que vai ser colocado sobre o pênis. Então, ele vai ajudar a evitar transmissões de DSTs, né? E também pode evitar a gravidez, tá? O único empecilho dele aqui é mito, já vou falando agora para vocês, é mito, essa história de que ele retira o prazer sexual, na verdade não, tá? Ele até, em alguns casos, quando em estudos, sugeriu-se que o prazer sexual aumentou, porque como os parceiros sentiam-se protegidos, e isso faz com que, né, a relação possa correr de forma mais tranquila. Então aqui tem que ter muito cuidado na hora de desenrolar a camisinha, tá? Para que não ocorra nenhuma perfuração e novamente a gente perca a proteção. Primeiro a gente deve ser retirada da embalagem sempre com as mãos, nunca retirar da embalagem com os dentes, porque novamente ela pode furar, né? Deve ser colocada no pênis com ele ereto. Logo depois deve-se apertar a ponta, tem uma pontinha, né, onde vai ficar depositado o sêmen. Então, pode apertar para retirar o ar, né, e logo depois você deve desenrolar até a base do pênis. Se for utilizar lubrificante, de preferência, lubrificante à base de água, tá? No momento que houver a relação e após a ejaculação, deve ser retirada a camisinha, ainda com o pênis duro, evitar que escorra o líquido, o sêmen que está ali, deve ser dado um nó e deve ser descartado, ok? De preferência sempre em lixos, porque o lixo de banheiro, geralmente ele vai ser incinerado, de preferência não jogar em vias, né, porque o látex é uma borracha, então ela não vai ser decomposta, né, então sempre dá um descarte apropriado, ok? Então, deve-se ter alguns cuidados necessários, né, sempre colocar a camisinha antes do início da relação sexual, porque mesmo que seja nas preliminares, qualquer gota de sêmen existe no momento da excitação sexual, não é só na hora da ejaculação que pode ser liberada. Então é importante que ela seja colocada antes da relação sexual também, tá? Sempre com o pênis duro, deve-se encaixar a ponta, retirar aquele ar e depois fazer a introdução até a base. Tem que ter bastante cuidado a observar se ela não ficou muito apertada, porque se por acaso ela ficou apertada, ela não vai ter um espaço na hora do atrito, na hora da penetração, isso pode fazer com que ela estoure, tá? E novamente aí eu não vou ter proteção nenhuma, ok? Então sempre no momento de retirá-la, vou repetir de novo, sempre dá um descarte adequado, ok? E já vou falando aqui tanto em relação aos dois métodos de barreira, elas são sempre necessárias. Caso eu perceba que eu estou com um corrimento diferenciado ou com alguma lesão, tanto no pênis como na vagina, o uso da camisinha é necessário. Na verdade, é necessário antes procurar um médico, né, um especialista, evitar ter contato sexual nesse momento, até eu saber o que é. Caso seja descartado a doença, a DST, aí sim posso voltar até a relação. E sempre com proteção, né? Principalmente para quem tem vários parceiros. Muito bem. Então, o próximo método que eu trouxe é um método intrauterino, quer dizer, então ele vai ajudar a evitar somente a gravidez, tá? A gestação. Então, é o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Atualmente, de todos os métodos intrauterinos conhecidos, o DIU é o que é o mais seguro e eficaz para evitar uma gravidez. Em relação ao DIU, os mais comuns, né? Pode ser o DIU de cobre, né? E eu tenho também o DIU hormonal.
Mas então, o que seria esse DIU? Então, o DIU é um dispositivo intrauterino pequeno e de plástico em forma de T, que costuma ser revestido com um metal, geralmente é o cobre. Tá? Enquanto o outro, ele vai ser um dispositivo revestido com o hormônio da progesterona, tá? Por isso que ele é chamado de o DIU hormonal. Então, ele deve, das duas formas, eles devem ser implantados dentro do útero da mulher. Quem faz isso é o médico ginecologista, geralmente é o especialista. Claro que para o médico é um procedimento simples, tá, e bem rápido. Geralmente ele precisa ser feito por alguém que tenha treinamento, mas geralmente o ginecologista, quando ele te dá essa opção é porque ele já é apto a fazer essa cirurgia, tá? Então, não se deve ser feito por outros especialistas que não os especialistas que já têm treinamento para isso, tá? Então, uma vez implantado, esse contraceptivo ele vai variar, ele pode ficar de 5 até 15 anos. Isso vai depender do que é feito o material, e essa indicação quem vai te dar é o médico, tá? Ele é um dispositivo intrauterino de longa duração, tá? E ele, em relação à gravidez, ele é bem eficaz, tá? Então, geralmente, a retirada é reversível e ela vai ser feita novamente pelo o especialista. Também, ele é bem utilizado porque ele tem algumas vantagens. Todo método vai ter vantagens e desvantagens, né? Então, ele é bem utilizado entre casais, porque além de ele não ser necessário outro método, né, de barreira, por exemplo, não precisa fazer uso dos preservativos, uma vez de que os parceiros tenham combinado entre eles que sejam monogâmicos, ou seja, a mulher vai fazer uso, mas é importante que o parceiro só tenha relações sexuais com ela, uma vez que eu acabei de dizer, ele é um método contraceptivo e não um método de barreira contra DSTs. Mesmo com o DIU, a mulher ou o homem, tá? Eles podem contrair algum tipo de DSTs, tá? Ela não é uma proteção de barreira, então pode ser sim, não vou engravidar, porém eu posso contrair algum tipo de DSTs, tá? Mas mesmo assim, ela tem elevada taxa de aceitação, tá? Porque ela evita que outro método seja utilizado, como disse, é bem utilizado entre casais, e tem também, no caso de, eles são indicados no caso de pessoas que precisam fazer reposição hormonal, principalmente o estrógeno, e pessoas, por exemplo, que tenham passado por algum tipo de cirurgia de absorção, o exemplo, a redução de estômago. Então, é aconselhável que se use o DIU, justamente porque a pílula anticoncepcional ela pode não ser bem absorvida pelo corpo e levar à gestação. Então, nesse caso, é indicado o DIU, principalmente o DIU hormonal, tá? Então, são um dos exemplos que, quando deve ser utilizado esse método de intrauterino. Então, o próximo método é o método intrauterino também, e é o diafragma, tá? Então, o diafragma, ele vai ser um anel flexível, tá? Pode ser de borracha, silicone ou látex, né, que borracha. Ele vai ter bordas firmes e flexíveis, como vocês podem acompanhar ali na imagem, né? A mulher, então, para ter o uso correto, né, ele pode ser colocado de 15 a 30 minutos antes da relação sexual e pode ser retirado até 12 horas após o coito, tá, o fim da relação. Ele é um método que a eficácia dele é de 90%, então são 10% de chance de falhar, né, de haver a concepção. Novamente, métodos intrauterinos, eles não protegem, não são de barreira, então é ideal para quem já tem um parceiro fixo novamente, assim como é o DIU. Eles evitam somente a concepção, tá, a gravidez. Agora, no caso de DSTs, não, tá? Então, como eles têm pode ser a eficiência dele dá até 10% de chance de falha, é ideal, é recomendável que se use um espermicida junto, no momento que for colocar, passa o espermicida, aplica, tá, e depois retira, para aumentar a eficiência,
tá? Novamente, quem nunca usou e não conhece, é importante visitar um ginecologista. Até meninas no início da vida sexual é importantíssimo visitar um ginecologista para que ele faça as orientações devidas, não só para o diafragma, mas para qualquer outro tipo de método contraceptivo ou método de barreira, tá? Então é importante a visita para o médico até para avaliar como está a saúde. E lembrando, quem ainda não teve a relação sexual, então o diafragma, ele não é recomendado, tá? Uma vez que, como ainda há a presença do ímã, então não tem como colocar o diafragma, tá? Então ele é um anel, vocês estão acompanhando na imagem, então ele vai ser retirado, também ele vai, tem é um anel flexível, então você deve, assim como foi com a camisinha feminina também, deve ser pressionado, né, flexibilizado essas hastes, ele vai formar como se fosse um 8 também, deve se erguer, apoiar uma das pernas, né, para que facilite a penetração, a introdução do diafragma até o colo do útero, né, e lá, pela vagina, e lá ela deve ser colocada até mais ou menos ao final da vagina e pode ser retirado o dedo para que ela possa se organizar de forma confortável na vagina, tá? Depois disso, o anel deve ser retirado novamente, é preciso introduzir o dedo e puxar com cuidado o diafragma, sempre lembrando que pode ter o risco, ainda tem ejaculação, pode ter o risco de alguns deles conseguirem passar e falhar, né? Então tem que ter todo um cuidado na hora de retirar esse material. Então logo depois disso ele pode ser retirado, vai ser feita uma limpeza, higienizado com água, quem tiver álcool 70 também, e armazenado corretamente. Se não tiver, pode ser só água, tá? E armazenado ele corretamente, então ele pode ser guardado, ok? E novamente, pessoal, vale lembrar o seguinte, esse é um método que deve ser utilizado para mulheres que fazem visitas periódicas e constantes ao ginecologista e que tem certeza que eles não apresentam nenhum tipo de infecção vaginal, uterina ou urinária, tá? Porque não é ideal, é um corpo estranho, então mesmo se eu tiver alguma infecção e guarde e ele venha usar depois, eu posso estar só aumentando essa forma de contágio. Então esse é um método que deve ser utilizado por quem está em dia com a saúde vaginal. E o próximo método que eu trago é um método contraceptivo, são as pílulas anticoncepcionais. Eu acredito que sejam as mais utilizadas em relação a evitar a concepção, né? Então, são pílulas hormonais, tá? Elas vão ser um combinado de vários hormônios ali, então nós podemos ter várias formas de comprimido, injetáveis, em pomada, tá? Então esse é um método que ele deve ser indicado pelo médico. Então é feita uma análise toda, conversa com a paciente para identificar qual seria a pílula mais adequada ao organismo. Nada de sair tomando pílulas porque alguém indicou e eu vou começar a tomar. Não. Tá? Eles só são recomendados por médicos, tá? Porque geralmente elas são um combinado de vários hormônios, tá? Principalmente o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, tá? Que eles são produzidos pela hipófise, são eles que regulam atividades ovarianas e no testículo também, mas no caso da mulher só no ovário. Por isso que tem que ter todo um cuidado para ser recomendado pelo especialista, para ver qual é a dosagem adequada que o teu corpo pode receber. Como disse, atualmente eu acredito que seja um dos métodos contraceptivos mais utilizados, tá? Existem várias polêmicas que cercam a utilização dos anticoncepcionais, tá? Inclusive, poucos estudos a longo prazo, tá? Ela é recente, se eu não me engano, ela foi criada em 1950, alguma coisa assim, e até existiam duas possibilidades, a pílula feminina e a masculina, e pasmem, né? Quem toma são as mulheres, mas já existiam as contraceptivas, as pílulas anticoncepcionais masculinas também, mas para vocês verem, né, os homens não tomam,
tá? Então, isso coube as mulheres. E vários estudos hoje têm acerca desses métodos e eles são bem contraditórios, tá? Existem várias desvantagens da utilização. Por isso, novamente, é importantíssimo procurar o profissional da saúde, um médico, o especialista, tá? Entre elas, pode haver sangramentos irregulares, tá? O aumento de pelo, pode aumentar a chance da endometriose, que é uma doença que vai acometer o endométrio, tá? Ganho de pesos, acne, enfim, como eu disse, o estudo em cima disso ele é bem polêmico, tá? Mas mesmo assim, ainda é bem utilizado. Por isso, novamente, precisa ser feito, a escolha deve ser feita pelo profissional da saúde, pelo médico, ok? Sempre me pergunto, quando que você deve iniciar a tomar a pílula? Isso, de novo, quem vai definir é o médico. E mulheres que já são sexualmente ativas, então esse é um método contraceptivo sim, tá? Só que ele requer, como são dosagens, cada pílula dessas, ela vai conter uma dosagem diferente desses hormônios, né? Então, é necessário que siga corretamente as indicações. A maioria delas vem até com uma flechinha e tal, que indica qual você deve tomar. E se eu posso esquecer de tomar um dia, o ideal é que não. Mas se esqueceu, é bom a gente tomar ela mais ou menos em torno de 12 horas depois do prazo que deveria ter tomado, tá? E sempre ficar de olho porque uma dosagem a mais ou uma dosagem a menos já pode comprometer todo o mês, todo o andamento desse tratamento. Porque ele não deixa de ser um tratamento, ele é um tratamento que tu vai fazer de 30 em 30 dias. Porque ele vai funcionar como se inibindo, como se o corpo já sentisse que estivesse grávida, tá? Então, é assim mais ou menos que ele funciona. Por isso que é importante tomar sempre no horário e da forma que está indicada na bula. Existem mulheres que a gente ouve que elas emendam uma cartelinha na outra, tá? Porque geralmente ela em torno de 21 dias vai dar um período onde vai haver a menstruação que tu cessa de tomar e menstrua, né? Algumas emendam, enfim. Mas isso, novamente, quem deve fazer essa indicação é o médico, nunca a mulher mesmo decidir fazer. Esse é um processo médico, tá? Então ele ele deve ser levado, tem que dar a sua importância, deve ser levado a sério. Existem vários mitos em relação a esse método, né? Muitos dizem, ela previne contra a DST, já falei que não, ela é contraceptiva. Então, tanto a mulher como o homem, eles podem contrair algum tipo de DSTs, ela só vai evitar a gestação. Outras perguntas bem comuns, ela engorda? Olha, não deveria, tá? Ela não vai dar peso, não vai dar estria, nem celulite, nada disso. A única coisa comprovada é a acne, né? Porque tem a ver com a quantidade de hormônio. Então, quanto a engordar, não. Claro que efeitos colaterais, como disse, são estudos que não foram feitos a longo prazo. Então, esses efeitos colaterais, ele vai depender de cada indivíduo, né? Cada mulher vai ter a sua saúde, é um organismo em si, e isso vai fazer toda a diferença no momento que eu estiver utilizando esse método anticoncepcional. E também nós não podemos esquecer que mesmo que eu esteja tomando ela por um longo período de tempo e eu gostaria de decidir engravidar, mesmo para parar de utilizar esse método é necessário procurar um médico, né? Até para avaliar a saúde, qual foi o impacto, tá? Algumas mulheres é bem comum demorarem algum tempo para conseguir engravidar mesmo depois parando de tomar anticoncepcional, porque para tu ver os efeitos que ela colateral que vai ter no corpo, isso vai depender de cada organismo, mas sempre procurando orientação médica, tá? E novamente, gente, pílula anticoncepcional não evita DSTs. Eu vou ressaltar o seguinte aqui também, existem alguns contraceptivos que são cirúrgicos, tá? Eu não trouxe, eu só vou comentar eles aqui, mas que já são bem conhecidos, que são esterilizações que são utilizados como método contraceptivos, tá? Um deles vai ser, no caso da mulher, vai ser feita a ligadura das trompas, que é chamada de laqueadura,
tá? Onde vai impedir que haja o encontro do óvulo com o espermatozoide. E no caso do homem, pode ser feita a vasectomia, que vai ser uma ligadura dos canais diferentes, que vai evitar que os espermatozoides consigam serem liberados durante a ejaculação. Quer dizer, continua funcionando tudo da mesma forma, vai ter o prazer sexual, porém não vai mais ter espermatozoides chegando junto com o sêmen, tá? Somente o líquido que vai ser feito para a ejaculação, tá? Então, são dois tipos de esterilizações que podem ser considerados métodos contraceptivos. Quem vai indicar, novamente, o médico, tá? E vai ser uma escolha do casal ou da pessoa, enfim. Mas já vou lembrando que esses métodos cirúrgicos, eles também vão seguir algumas etapas, tá? Como já ter filhos, ter acima de 40 anos, enfim, tá? Ele segue toda uma ética médica antes de ser aplicada em algum paciente. Muito bem, pessoal, então chegamos o final de mais uma aula. Então, hoje eu me propus aqui trazer para vocês o desenvolvimento embrionário e alguns métodos contraceptivos e de barreira. Então, agora eu vou pedir para que vocês voltem para o template para que a gente possa dar continuidade às atividades.